Na infância ele morou na rua, veio muito jovem ao Japão e se encontrou na música. Hoje nós vamos conversar com MC Beto. Olá, Beto. A vida não é fácil para ninguém. E para você? A vida foi difícil, exatamente porque eu não tive escolaridade, eu era um mesticinho, morei na rua. Você morou na rua, mas morou na rua quando e aonde? Eu morei na rua, assim, eu fui expulso de casa, né, porque eu queria jogar bola e minha mãe não deixava, e eu discutia muito com ela, né, então eu fui expulso e aí eu fui morar na rua e ia pedir comida nas casas lá no Tatuapé. E isso com outros moleques de rua, né? Isso aconteceu, você tinha quantos anos? Eu tinha 11 anos na época. E a gente, para se sustentar, a gente pegava papelão, ia lá no Bom Retiro pegar papelão e depois ia vender lá no Pari. Comuniquei menino na rua. O pessoal achava isso aí estranho? Você sofreu algum preconceito de alguma forma com isso? Sim, foi aonde eu descobri o que é preconceito, né? O preconceito sentido pelos negros e o preconceito que os negros têm por outras pessoas também, né? No meu caso, por eu ser mestiço, né? Um exemplo bem claro é quando a gente ia pedir comida, quando um negro ia pedir comida, às vezes vinha comida estragada até, né? E quando eu ia pedir comida, aí vinha às vezes até sobremesa, entendeu? Porque as pessoas tinham aquela ideia de que o Nikkeizinho, o japonesinho ali, ele é mais educado, tal, não sei o que, né? Tinha um tratamento diferenciado. Foi diferenciado e isso fez com que os meus amigos eles ficassem contra mim diversas vezes também, né? Então foi onde eu senti o preconceito da sociedade contra o negro e do negro contra mim. Você falou que estavam juntando papéis papelão para vender na rua. Isso. E vocês conseguiram vender, conseguiram sobreviver com isso? Então, a gente tinha como... A gente vendia os papelões e comprava doce para vender doce no trem. Só que a gente parou com isso porque vinham outros caras mais adultos roubar o papelão que a gente juntava, né? Eles vinham com faca mesmo, assim, ameaçando mesmo matar, né? Então a gente parou com isso. Aí, nesse tempo que você catava papel na rua, você voltava de vez em quando para sua casa? Como é que era o relacionamento com seus pais? Eu tinha cerca de duas semanas, mais ou menos assim, para mim poder voltar para casa, que era o dia que meu pai voltava para casa. E eu não queria que ele descobrisse que eu tinha morado na rua, né? Então, sempre mais ou menos nessa base, de duas semanas assim eu estava voltando. Então seu pai nunca descobriu, nunca desconfiou que você, esse período que ele estava fora de casa, que você morava na rua? Não, só depois que eu vim para o Japão, que uma certa vez assim, a gente conversando, eu me abri para ele, né? E até você vir ao Japão, você continuou morando em casa? Sim, continuo morando em casa e trabalhava numa loja de ferramentas, né? Casa de Ferragens Tóquio, onde o dono era japonês e odiava o Brasil, mas adorava o Brasil. E a gente tinha um relacionamento muito legal, assim, ele gostava de mim porque eu era mestiço, eu gostava dele porque ele era japonês, mas ele vivia reclamando do Brasil e, bom, naquela época do Collor. Como é que foi vir ao Japão? Você veio ao Japão muito cedo, muito jovem. Sim. Com quantos anos? Eu vim com 17 anos. E em primeiro lugar, você ficou aonde? Quando eu vim, veio eu e meu irmão, né? Então a gente assinou um contrato numa empreiteira lá em São Paulo, tudo. O salário ia ser 1.100 por hora, a gente ia trabalhar em Gotemba. E quando a gente chegou aqui foi completamente diferente, levaram a gente para Guma. Então era um sonho, chegou aqui e caiu na realidade. Nossa, uma realidade completamente... a gente não imaginava, né? Mas como nós éramos jovens e a gente estava curtindo bastante, né? Bom,
Primeira vez que a gente entrava num carro japonês, uma vagoncha, entendeu? Volante do lado contrário, primeira vez que a gente entra numa Kosoko, tudo tinha aquele gostinho de primeira vez, né? Você falou sobre que o salário tinha sido um e chegou aqui era outro. Era outro. Por que essa diferença e você não reclamou? Eles disseram que era porque a gente era menor de idade. Só que Mas o trabalho era igual. o trabalho era igual, não mudava nada, né? E a gente, para pagar a passagem de avião, a gente tinha que fazer muita hora extra, né? Então, nesse sentido de a gente ganhar pouco e fazer hora extra, bastante, teve um mês que eu e meu irmão fizemos 99 horas extras. Em um mês, para poder... Quanto mais rápido a gente pagasse a passagem, melhor, né? Então, a gente foi se debatendo com o preconceito dos outros brasileiros que não conseguiam fazer hora extra. Nessa ocasião, morava só você e seu irmão em uma casa? Não, morava numa kitnet, eu, meu irmão e mais dois homens, né? Todos brasileiros. Todos brasileiros. E como é que foi essa convivência com duas pessoas estranhas? Foi ruim, né? Foi ruim porque o cara era chefe, era tantocha. Então a gente não podia dar um passo fora que já dava problema, né? Você tinha um tantocha na fábrica e em casa também. Em casa também. Então era chato pra caramba. Você tinha que rir na hora que o cara ria, né? Entendeu? Tinha que ser político. Beto, quando você percebeu que precisava aprender japonês? Foi muito pela necessidade, né? Eu tinha muitos problemas com o chefe na firma, né? Então, eu sempre tinha um tradutor que vinha traduzir. E chegou um dia, o tradutor, ele falou assim pra mim, cara, eu não vou mais traduzir pra você não. Aí eu peguei e falei assim, por quê? Ele falou assim, porque já tô saturado, cara. E aí foi onde eu comprei os dicionários e comecei a estudar as palavras por mim mesmo, né? E eu sou grato, muito grato a esse tradutor aí por não querer me auxiliar mais. Porque chegou ao ponto onde eu cheguei hoje, né? Quando que o Roberto Ishikawa se transformou no MC Beto? Qual foi a oportunidade? Bom, a minha família não tem uma veia musical muito rica, né? Mas a minha mãe adora cantar Roberto Carlos. Sim. Então, uma vez eu dançava hip hop aqui, né? Break, assim. Um amigo DJ, ele pegou e me deu uma fita cassete falando assim, cara, você tem que ouvir isso aqui, ó. Lá no Brasil tá pegando. E era uma fita com uma música de um grupo de rap chamado Racionais MCs. E quando eu ouvi a letra dos caras, eles falavam muito dos negros, tal, da situação dos negros. Eu peguei e falei assim, poxa, mas eu também tenho minha história para contar, né? Esse amigo era brasileiro? Era brasileiro. Então, porque naquela época a gente fazia amizade muito fácil, né? Esse DJ amigo, eu conheci ele numa loja de CDs. A gente viu o cara com a camisa do Brasil e foi lá e perguntou se ele era brasileiro. Ele falou que era e a gente virou amigo. Na época não tinha internet, não tinha nada dessas coisas de hoje, né? Facebook, assim, né? Então, quando eu ouvi o som dos Racionais MCs, eu me identifiquei muito, embora eu não fosse negro, mas eu falei assim, poxa, eu tenho que fazer um som, eu tenho que falar a minha realidade, né? Também. E foi a partir daí que eu peguei e caiu, né? Caiu a ficha, poxa, tudo que eu sofri, tudo que eu passei, tem um porquê, né? E você cantou pela primeira vez para quem? Para a família, para os seus amigos brasileiros, japoneses? Num karaokê, aqui, né? Eu fiz um freestyle uma vez, né? Então, quando eu fiz essa improvisação, em cima de uma música que era japonesa, né? O pessoal admirou pra caramba, ficou super contente, assim, né? Então eles sempre pediam pra mim, né? Ô Beto, canta aí, né? E aí eu fui pegando gosto pela coisa e fui unindo o útil ao agradável, né? Poxa, aqui dá pra mim colocar uma letra e com essa letra eu posso mandar uma mensagem, né?
Tensais, então, ele foi formado por 2 brasileiros e quantos japoneses? 3 japoneses. E aí, com o tempo, eles queriam colocar backing vocal, né? Aí minhas irmãs cantavam bem. Eu perguntei se eles se importariam se elas entrassem, né? Aí eles falaram que não tinha problema e tal. Só que o problema era convencer minhas irmãs, né? Aí conseguiram convencer, vieram. E aí veio uma coisa atrás da outra. A gente fez o primeiro show junto com eles, e quando fizemos o primeiro show junto com eles, como Tensais MCs e HP Workshop, um nome comprido pra caramba, né? Aí apareceu a audição da Sony Music, que era uma audição voltada para a comunidade brasileira, né? Nessa audição da Sony, vocês tiveram contato com vários grupos, com cantores. Como é que foi essa experiência? Foi muito rica, hein? Primeiro que eu não sabia que a nossa comunidade tinha tantos talentos assim, né? E segundo que a gente mostrou para a comunidade, né, que era necessário ter uma integração com os japoneses, né? Nem parece que é o cara que está falando que não queria falar japonês, né? Mas a gente fez essa integração com os japoneses, muito por mérito deles também, né? E quando a gente ganhou o Grand Prix, né? A primeira coisa que eu falei foi assim: não importa o que a gente ganhou aqui hoje, mas importa a mensagem que a gente vai deixar para gerações futuras, né? Essa integração através da música. A integração através da música e a mensagem dentro da música mesmo também, né? Porque ali a gente já tinha um esboço do que a gente queria, né? Beto, muito obrigado. Eu gostei muito do nosso bate-papo, principalmente porque a gente já teve outras oportunidades juntos de falar sobre a comunidade, de lutar em favor da comunidade. Obrigado. Obrigado.